Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Casal Online. Hoje nós vamos falar sobre o reality No Limite. Quem assistiu ontem aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, eu assisti. Mas você que não assistiu, calma, fique tranquilo, a gente vai contar todo dia o que aconteceu lá no reality e que levou à eliminação da Ariadna. Então bora lá. Ontem, assim que começou o programa, teve aquela prova preliminar que todo mundo já conhece, né? Que é aquela prova que antecede a prova de eliminação. E logicamente, a gente estava falando com a produção aqui o seguinte, que todas as vezes em que um participante, ou todas as vezes em que uma equipe ganha aquela prova preliminar, ela está automaticamente forte para poder ganhar a prova eliminatória. Antes de finalizar essa prova, já havíamos falado isso. E essa prova que antecedeu a prova de eliminação foi uma prova onde as pessoas tinham que carregar dois potes com, eu acredito que era o pó de serra dentro, ele ia em duas extremidades parecendo uma balança e as pessoas tinham que ultrapassar diversos obstáculos com esses potes pendurados nessas balanças, não podia deixar cair. Chegando no final, eles colocavam esses potes dentro de um compartimento ou tipo de um suporte, voltava e entregava o bastão para a equipe. Só que essa volta foi uma volta cabulosa. Por quê? Eles tinham que carregar esse equipamento, que é o que carregava os potes, né? Que mantinha os potes seguros, passando por baixo dos obstáculos que eles ultrapassavam com os potes nas costas. Ou seja, tinham que passar arrastando por baixo desse obstáculo, comendo areia, arrastando o dedo da areia, entregar com o tempo mais próximo possível, mais rápido possível para o próximo companheiro. Porque a prova era uma prova de rapidez e de certa forma uma prova de resistência. E a equipe Calango foi muito bem. A gente teve um probleminha ali com a questão da Carol, né? Carol Peixinho. A gente teve um problema lá, mas foi solucionado. Eles chegaram em primeira posição, tiveram bastante dificuldade em quebrar os potes. Inclusive, o André, quem foi o arremessador, teve muitas dificuldades na hora de arremessar o obstáculo, que era uma bola numa corrente, nos potes que ele tinha que quebrar. O pote não podia cair. E ele simplesmente deixou cair diversas vezes. A gente ficou bem apreensivos, porque a gente entendeu que eles iam, mesmo ganhando a prova na questão da rapidez, eles iam acabar perdendo a prova. Mas isso não aconteceu, eles ganharam a prova. E, como eu falei ali atrás, quem ganhasse a prova estariam automaticamente bem para a prova seguinte. E foi isso que aconteceu. Houve um desentendimento muito grande lá na equipe Carcará. O Zulu, quem tomou a frente, automaticamente acabou sendo sabatinado pelos demais da equipe, onde o Viegas falou, não foi bacana eu ter saído da prova. E não achei legal dois homens sair da prova. Mas aí o Zulu falou, não, peraí. Quando eu falei lá na hora de te retirar 2 homens para poupar para a próxima prova, você foi o primeiro a levantar a mão, então já começou a discórdia aí. Beleza, passou, a equipe Calango se alimentou muito bem, a gente aqui falando da produção, olha, tá vendo? Eles fizeram risoto de camarão, enquanto os outros estavam comendo um feijão meio líquido assim, inclusive eles brincavam lá que o feijão estava meio cru, o outro falou que o feijão estava al dente, enfim. Então todos foram para a prova de eliminação. E como já era de se esperar, gente, quem está mais fraco automaticamente tem desvantagem em relação a quem está mais forte, quem está bem alimentado e tudo mais. A prova foi o seguinte, a prova eles tinham que segurar, cada participante tinha que segurar um peso de 5 quilos na mão. Porém, se um não aguentar, você poderia passar o seu peso para o outro, tá? E sair da prova. Isso não eliminaria a equipe, só eliminaria a equipe se deixasse cair o peso e derramasse a água em cima de toda a equipe. O Zulu, onde todo mundo achou que ele seria mais forte, porque o cara tem um corpo atlético, então teoricamente todo mundo entendeu que ele iria resistir mais, mas isso não aconteceu. Ele simplesmente foi o primeiro a desistir. Ele desistiu da prova, então o Zulu passou o primeiro peso dele para o Gui, ou seja, o Gui estava com 5, na realidade. Com a saída do Zulu, ele ficou com 10 quilos. E assim eles ficaram passando para o outro. A Ariadne não estava aguentando muito. A Iris, ela resistiu bastante, ela ficou com o peso dela. Lembrando que você tinha que ficar com o peso acima dos ombros, não podia abaixar, porque senão caía a plataforma. Então, pessoal, com a saída do Zulu, automaticamente ficou o Guilherme com 2 sacos, Viegas com 2 sacos e o Chumbo com os 2 sacos. Porém, como o Gui não aguentou, o Gui saiu e entregou os 2 sacos para o Chumbo e para o Viegas. Logo, os dois ficaram com 3 sacos cada um, ou seja, 15 quilos cada um, e a Ariadna e a Iris ficaram com 1 sacos.
E aí eles estavam segurando bem, o Viegas estava segurando muito bem, porque ele já tinha dito que ele gosta desse tipo de prova para ele se autodesafiar, mas o Chumbo estava passando um saco de uma mão para outra, de uma mão para outra, e na hora que ele foi passar da sua direita para a esquerda, ele não percebeu e deixou um dos sacos, que ele estava com 3 sacos, cair, e automaticamente eliminou a equipe da prova. E aí a gente volta de novo e fala aquele ponto, olha, isso aconteceu porque eles estavam alimentados, eles estavam em atrito, o emocional estava abalado, e aí numa prova de resistência não tem como resistir mesmo. Acabou essa prova, antes da eliminação, eles foram para lá, fizeram todo aquele processo, toda essa batinagem, o Zulu lá sentado, meio cabisbaixo, porque ele que chamou, né, a responsabilidade para ele foi o primeiro a desistir. A Iris já começou a despirocar, começou a falar um monte lá, pronto, falei, porque ela já, na visão dela, já achava que ela seria eliminada, porém eles tinham que agir com a razão e não com a emoção. E aí foram para o campo de eliminação. E logicamente todo mundo avaliando essa questão de a razão e não a emoção e pensando em prol do grupo, votaram por eliminar a Ariadna. Então foi a primeira eliminada do grupo Carcará nessa temporada. E a Iris, até o ponto que nós assistimos, teve apenas um voto, que aparentemente esse único voto que a Iris recebeu foi da própria Ariadna, que foi a eliminada. E vocês, o que vocês acharam? Vocês concordam comigo que esse programa deveria ter todos os dias e não apenas uma vez por semana? Porque ele sempre deixa com um gostinho de quero mais. Eu acho que os produtores desse programa devem pensar um pouquinho mais nessa questão de alongar mais a quantidade de episódios que tem que passar por semana. Isso ajuda a gente está confinado aqui em casa, a gente assistir esses realities. E foi isso, pessoal. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal. Já assiste esse próximo vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, que está bombástico. E não esqueça de se inscrever e compartilhar. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.